Deus falou a Ezequiel que iria suceder. Ezequiel 44, versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23. Deixa eu apagar aqui. 44, 23, ele diz assim, Ezequiel, profeta, não é lei não, é legalista, está aí na lei, eu tenho que trazer uma profecia e ela se cumprir aqui no Novo Testamento, na graça de Deus. Então vamos lá, Ezequiel 44, 23, ele disse assim, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. A pergunta, antes de terminar o versículo, a pergunta é essa, Deus está falando que ao povo dele, que está falando é Deus, não é o profeta que está falando, Deus falando ao profeta, ele diz assim, a meu povo, o povo de Deus, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. O que me chama a atenção, que ele diz que alguém vai ensinar ao povo de Deus. Ao meu povo ensinarão. O povo não aprende sozinho. Quer logo deixar, você que acha que é só pegar a tua Bíblia e ficar lendo de manhã, de tarde, de noite, sem dormir, lendo. Não é isso que o profeta está falando. O profeta está falando, você pode ler a Bíblia, 10, 20, 50, tem gente que já leu, você vê, tem gente que lê a Bíblia, o que narrou a Bíblia toda, leu a Bíblia toda, narrou a Bíblia toda, não se converteu. Continuou idólatra, entendeu? Não é o ler, não é o repetir que faz a pessoa distinguir, faz a pessoa separar, discernir, não é o ler. Se fosse o ler, esse irmão, era o maior crente da paróquia, né? E não é assim, né? Não é assim. Eu não estou dizendo para ninguém ler. As pessoas às vezes pensam que eu estou dizendo uma coisa que eu não disse isso. A intenção não é essa de dizer para não ler. A intenção que Deus falou através do profeta que ele iria usar pessoas que ensinariam ao povo dele. Agora a pergunta é qualquer pessoa? Quem são essas pessoas que Deus iria usar para fazer com que o povo dele tivesse o discernimento, distinguir, o discernir, o conhecer distintamente quem é essa classe, aonde a Bíblia mostra quem é essas pessoas. Aí você vai para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. O Novo Testamento começa em Romanos. O Novo Testamento, as cartas de Paulo é a graça, é o Evangelho. O Novo Testamento, o Evangelho começa aqui em Romanos. Então, você vai ler no Novo Testamento, em Efésios capítulo de número 4, para você poder entender quem são essas pessoas capacitadas por Deus para fazer com que as pessoas tenham o entendimento, para fazer a diferença. Quem são essas pessoas? Paulo disse aqui em Efésios 4, versículo 9 ao 16. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu
aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Porque qual a intenção de Deus levantar 5 ministérios? Pelo menos Paulo fala aqui em Efésios 5. Estes 5 ministérios aqui de Efésios. Ele diz, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Não, versículo 12, perdão. 12. Primeiro, pastor, profeta, evangelista, mestre, pastores, apóstolos. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, na medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Olha aí, viu? Deus capacita profeta, apóstolo, apóstolos, não é um apóstolo, apóstolos. Mas pastor, esse negócio aí é tudo do Antigo Testamento, é tudo do tempo de Cristo, não tem mais apóstolo, porque tem as igrejas aí que pregam que não tem apóstolo. Com todo o respeito que eu tenho por vocês, abençoados. Mas na minha Bíblia diz que tem apóstolo, não diz que tenha reverendo, com todo o respeito, tá bom? Eu tenho o maior respeito por vocês que intitulam esses títulos aí. Na minha Bíblia diz que tem apóstolo, só não tem reverendo. Eu não consigo achar a palavra reverendo na Bíblia, dentro dos ministérios colocados por Deus para ensinar. Eu não consigo. Se tem aqui, que eu ainda não consegui ler ainda nos escritos do apóstolo Paulo. Se alguém já leu, por favor, me avise aí, porque eu ainda não li. Com todo o respeito que eu tenho pela igreja presbiteriana, pelos homens de Deus, mas combater que não existe apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e dizer que existe reverendo, aí já é um pouco confuso para minha cabeça, né? Ainda não cheguei a esse grau assim de ignorância, né? Porque para mim, eu trocar o que está escrito por aquilo que não está escrito, para mim já passa de uma ignorância, né? Porque eu não vou aceitar um título que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. É uma das coisas que eu queria uma explicação. Talvez se algum presbiteriano, desses bons aí, muito homem de Deus aí, me explicasse isso, por que esse título, e debochar, que eu vejo alguns debochar do título de apóstolo, título os outros títulos diz que não tem mais. Se eles combatem o título, não estou falando deles não, mas só porque eles pregam isso, né? Se eles combatem o apóstolo, então eles têm que combater também o pastor, porque apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, se não tem o apóstolo, não tem o profeta, também não tem o pastor, também não tem o mestre, também não tem o evangelista, também não tem nenhum ministério. Se não tem um desses 5, não tem nenhum, porque não tem cabimento você dizer que um tem, um não tem e os outros 4 têm. Não tem base, não tem base. Eu amo demais, respeito demais, mas não tem base. Então eu fico na base da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus concedeu apóstolo, profeta, evangelista, para quê? Para ensinar, para aperfeiçoar. Se não tem esses ministérios, a igreja não entende, não tem o discernimento. Quanto mais você recebe a informação do céu, mais a tua mente brilha, mano. Mais a tua mente se abre para as coisas de Deus. Não sei se você já conseguiu caminhar por essa verdade. Antes de você conhecer isto que você conhece hoje, tudo era difícil para você, o entendimento da Bíblia, tudo era difícil. Hoje, depois que você conheceu a base, as mensagens chegam, as revelações chegam, a tua mente vai absorvendo com facilidade. Não é heresias. Eu não prego aqui heresia. Cristo já voltou, ceia do demônio, não existe dom espiritual. Isso aqui, essas besterol que esses ignorantes instáveis deturpam, como deturpam toda a Bíblia, né?
cria uma mensagem em cima de 2 versículos bíblicos. Coisas que a gente está tendo muito cuidado e ensinando a igreja sobre o discernir. O tema hoje é discernimento. O que é? Porque você já percebeu, quando o profeta Ezequiel, usado por Deus, Deus falando a ele, que Deus levantaria alguém para ensinar, né? Está lá em Ezequiel 44, 23, ensinarão, ou seja, alguém iria ensinar. Eu estou aqui mostrando no Novo Testamento quem é essas pessoas gabaritadas, treinadas por Deus, treinada. Eu fui treinado durante 22 anos. Quando falar em treinamento, você pensa em Samuel, né? Samuel na escola de profeta, Samuel, o profeta, né? Treinado pelo profeta velho, né? Passa um tempo treinando. Então eu fui treinado durante 22 anos, 21 anos, 22 anos treinado. Então eu não apareci do acaso. Eu não vim assim de uma... o pastor por quê? Porque ele era um fracassado, um vendedor fracassado, um empresário fracassado. Nunca fui fracassado, abençoado. Já tive derrotas na minha vida. Fracasso não. Derrotas não é fracasso. Derrota é uma coisa. Fracasso... Sabe quem fracassa? Quem não tenta. Essa pessoa é um fracassado. Quem não arrisca, mesmo que você perde algumas batalhas, mas você continua. Então você não é fracassado. Você casou uma vez, não deu certo, casa de novo. Você não é um fracassado. Você perdeu uma batalha. Você entende? Você teve uma amizade e a pessoa te traiu, não foi correto contigo, não quero mais amizade. Não, pessoal. E descarte isso e parta para frente. Para outro tipo de amizade. Tem gente do bem, você é do bem, eu sou do bem. Então por isso que nós nos encontramos, né? Nós somos do bem, estamos sendo treinados pelo apóstolo, pelo profeta, pelo evangelista, pelo mestre. Estamos sendo treinados, né? Estamos sendo treinados. Então o que é discernimento? De onde vem isto? Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, 1 de Coríntios 12, 1 de Coríntios 12, diz assim, vamos do versículo 7, 1 de Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É uma manifestação, e dentro dessas manifestações do Espírito tem o discernimento. Então ele diz aqui, 1 de Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dom de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. Versículo 10, vou repetir. E a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito. Então o que é isto? É um presente de Deus. Discernimento do espírito é um presente de Deus. Agora, o discernimento ele não vem assim, não vai acontecer se você não estiver buscando o discernimento. As situações se apresentam diante de você. Se você falar sim, você não colocou aquela situação na balança para que dê tempo do Espírito que está na tua vida trabalhar a parte do discernimento na tua mente, que está no Espírito, para te dizer, faz isso e não faz isso. Se envolve, não se envolve. Às vezes, eu já bati no peito essa minha máxima culpa, de quantas pessoas já impus as mãos, de quantas pessoas eu me aliei, de
quantas pessoas eu dediquei a minha amizade, de quantas pessoas eu acreditei. Graças a Deus que eu não sou um homem de segredos. Você sabe que tem gente que tem segredinhos, que conta para um, conta para outro, aí se ferra todinho. Porque a minha vida é um livro aberto. E a vida está aí. Entendeu? Eu não tenho aqui um confidente. Olha, minha vida é isso aqui, não conta para ninguém não. Deus que me livre, amado. Deus que me livre. Sabe como é que chama meu confidente? Espírito de Deus. Eu fico sozinho dentro de casa, fica falando, papai. A minha vizinha fica, isso, você fica gritando, papai. Eu fico só o dia todo lá, papai, papai. Aí ela falou, que é isso, papai? Eu falei, é Deus, meu pai, papai Deus, me ajuda, papai. Quando vai passar isso, papai? Eu sempre falo com ele. Então ele é meu confidente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, às vezes você é traído, você é abandonado, porque às vezes você vai na emoção. Quantos casamentos desgraçados as pessoas tiveram? Quantos relacionamentos? Quantos negócios nós entramos? Tudo isto porque não consultamos o Espírito. Não consultamos o Espírito. Mas temos que aprender a fazer essa consulta. Tem uma parte dos espíritas, com todo o respeito, que quando eles vão fazer alguma coisa na vida deles, alguns deles, né? Eles vão num lugar que diz que baixa lá um espírito lá, e eles vão fazer uma consulta e o espírito guia eles. Aquilo que aquele espírito falar, aquele espírito é um mentiroso, vai mentir para ele e vai para a mentira. Você não precisa disso. Você não vai consultar alguém que está com um espírito. Você já tem um espírito e você fala, Deus, eu estou diante dessa situação. Estou diante disso aqui que eu ouvi. Eu estou diante dessa proposta. Estou diante desse assunto para julgar. Eu tenho teu espírito. Agora eu preciso da capacidade do discernimento para me poder julgar isto com justiça. Você está compreendendo como que nós somos dotados de um poder sobrenatural e nós não usamos deste poder? Se nós usássemos toda a capacidade que Deus tem nos dado, se nós usássemos toda a capacidade que Deus tem nos dado, toda ela, nós não seríamos enganados por nada, amado. Ninguém nos enganaria. Duvido que as pessoas casariam errado. Duvido que você compraria uma casa no lugar errado. Duvido que você faria um negócio errado. Duvido que você entraria numa sociedade de modo aleatório. Eu gostei de você. Duvido. Mas a gente não consulta aquele que quer ser consultado. Por isso que ele falou, quando ele viesse à nossa vida, no livro de João 16, diz, quando o Espírito viesse à nossa vida, nos guiaria toda a verdade. Mas só que nós pulamos, deixamos. Você sabe o que tem guiado as pessoas hoje? A emoção. A emoção. O outro vem, chora, faz uma cara de Maria arrependida, com todo respeito de Maria. Minha mulher chama Maria, né? Quando a gente faz uma anedotazinha, a gente usa assim uns termos assim, aí a pessoa, pastor, tu não gosta de Maria. Eu gosto sim, casei com uma, estou há 36 anos casado com ela, tá? Então, aí a gente tem que usar toda a nossa arma. Nós temos armas que é dada por Deus. Paulo falou que as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir. Está lá em Coríntios. Então, mas como a gente deixa as nossas armas espirituais de lado e passamos a usar nossas armas naturais, e aí que vem o prejuízo. Por isso que o profeta Ezequiel falou, e ensinarão ao meu povo. Então eu estou te mostrando qual é a fonte do discernimento. A fonte do discernimento é o Espírito de Deus na sua vida. É o Espírito de Deus na sua vida. Essa é a fonte do discernimento. Discernimento é uma habilidade, uma capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade, a personalidade e a condição dos espíritos que estão por detrás
de diferentes manifestações. Então, às vezes a pessoa pulando, falando em língua, gritando dentro das igrejas, a pessoa fala, aleluia, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Depois você vai ver, não é o Espírito Santo coisa nenhuma. Porque o Espírito Santo, quando vai à vida da pessoa, ele muda a pessoa. Aí aquela pessoa fica gritando, falando em língua, pulando, é uma fofoqueira do inferno, é uma caloteira, é uma mentirosa, é uma depravada, um depravado, é um fanfarrão. Não é verdade? Por que nós somos enganados? Porque deveríamos usar mais a nossa fonte espiritual. Nós usamos mais os nossos 5 sentidos, que não serve no mundo espiritual, não serve para nada. Às vezes o cara que não enxerga com essas bolinhas aqui, vê mais do que eu. Porque ele vê com os olhos da Bíblia, com os olhos de Deus. Irmãos, eu vou terminar. Consulte Deus. Tem gente que vai na caixinha de promessa, tem até uma aqui, ó. Aqui. Tem até aqui uma caixinha de promessa aqui, ó. Nunca nem me deram de presente aqui, ó. Nunca nem tirei nada, tá até cheio de poeira aqui, ó. Tá aqui, ó. Nunca nem tirei um papelzinho desse. Tem gente que vai e consulta isso aqui. Já está dizendo, né? Caixinha de promessa. Caixinha de promessa quer dizer o quê? Não muda ninguém. Só tem promessa. Só tem promessa, não muda ninguém, né, irmã? Não muda ninguém. Quando tem correção, disciplina, isso muda. Você quer frear a criança? Use a vara. Você vai frear ela. Ele vai frear não, cara. Vai criar um monstro. Vai criar um monstro que tá te comendo depois. Aí você vê, como você vê na televisão, um traficante morto aí, coitado. Tem uma mãe, aquele cara tem uma mãe que criou, sei lá do jeito que criou. Que nem não é da minha conta, né? E cada um faz o que quiser com as suas crias e depois perde ela no meio do caminho, né? Então, amados, vamos terminar. Se passamos aí 33 minutos, quero orar. Senhor Jesus, esse homem que está do outro lado, essa mulher que está do outro lado, meu Deus, que o Senhor não permita que nem ele nem ela tome nenhuma decisão, a não ser depois de consultar o Espírito que está sobre elas, Pai. Que o Espírito vai guiar, porque tanta gente faz as coisas, toma decisões precipitadas, na emoção, porque ouviu uma besteira, ouviu não sei o quê, não julgou, não analisou, não quero mais saber, não, Senhor, não deixa essa pessoa andar como louco, como nécio, sem refletir, sem pôr na balança, sem analisar, sem ver o que pode trazer de prejuízo, o que pode trazer de benefício, meu Pai. Meu Deus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, essa família, Senhor Jesus Cristo, que não consegue, Senhor, que não consegue compreender, meu Deus, o discernir do Espírito, o discernir das coisas espirituais. Meu Deus, ajuda, Senhor, cada ovelha tua, meu Deus, cada ovelha tua, Senhor, a sair desse labirinto, é um labirinto, meu Deus. Protege a mente, blinde a mente, que nós venhamos consultar, que eu venha consultar sempre o Senhor. O Senhor seja aquela voz que vai me dar a direção sempre, para que eu possa dar a direção aos teus filhos, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja do Senhor, que ama ao Senhor, o único que é Senhor, diga amém. Amém, amém, amém e amém. Fala, Angelita. Fala, Cláudio. Fala, Nara. Fala, abençoados de Deus. Fala, povo de Deus querido. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você saúde, paz, que a saúde espiritual da tua mente, porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, as decisões que tomamos baseadas no conselho do Espírito, sempre nos levará ao sucesso. Fique ligado ao Espírito, e você terá resultados na sua vida fabulosos. Tem gente que está chorando, sofrendo,
casou mal, comprou mal, negociou mal, largou aquela amizade, largou a igreja, ouviu o diabo, ouviu vozes que pareciam a voz de Deus, né? Nos últimos dias você tem ouvido vozes que parecem. Se você, irmãos, você tem que falar: Deus, o que é isto? Faça assim, quando você ouvir alguém falar contigo, você fala: que é isto, Senhor? Que voz é essa? Que voz? Devo atender essa voz? Me mostra, Senhor, por detrás. Eu já tive experiências, eu já contei a vocês. De gente que se aproximou, falando em línguas, mas quando encostou perto, o capetão baixou lá e gritou logo. São experiências de vida. De vida. Esses ouvidinhos aqui, ó, não é só esse canal não, mano. Tem um aqui dentro, ó, que está ativo. É esse que você tem que estar ativo, porque é uma manifestação. O discernimento, que é uma habilidade, é uma capacidade dada por Deus. Você não vai conseguir. Nós tínhamos um senhor, um velhinho aqui, que ele dizia: não, eu não preciso disso não, porque eu já tenho uma idade, eu já sei decidir tudo. Eu falei: você não sabe. Tem coisa na nossa vida, mesmo a gente tendo idade, experiência, não dá para decidir dessa maneira não. Você tem que consultar: não preciso, porque Deus está dormindo. Deus não está dormindo, irmão. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí, pumba, cadê ele? Partiu, morreu. Falei: o senhor já é uma pessoa de idade, fica aqui com a gente, fica aqui como um instrutor. Não, eu quero, Deus falou que eu vou ser pastor, que eu vou ser não sei o que, e não sei o que. Foi para lá, sumiu, morreu. Então não vai morrer, pastor. Claro que vai morrer, mas não precisa morrer cedo, pô. Pode morrer no tempo certo, poxa. Não precisa se destruir porque você não quer ouvir Deus. Quer ouvir Deus, quer ouvir sua natureza, seu orgulho. A gente tem orgulho, né? Não vou ficar debaixo dessa autoridade. Eu sou autoridade. Eu nunca tive problema com autoridade. Nunca tive problema. Para mim, Jesus falou uma coisa que eu guardo para sempre. Quem quiser ser servido, sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Isso está aqui, aqui, aqui e para sempre. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.